Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com a melhor equipe falando de direito e hoje nós vamos falar sobre o tema de tutela provisória de urgência cautelar. Estamos preparados para a sua melhor prova de concurso para que você possa tirar uma boa nota e ter um bom desempenho. Bom, galera, vamos começar a nossa primeira aula e eu vou estar falando sobre a finalidade da tutela provisória de urgência cautelar. Ela é uma modalidade nova que surgiu de acordo com a Lei 13.105 de 2015. Ela é um provimento acautelatório que nada se confunde com provimento jurisdicional. Sua finalidade é apenas resguardar o direito a ser pleiteado, devido ao perigo da demora. Bom, eu vou estar falando sobre os requisitos. Existem dois requisitos. O primeiro é os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Então, a finalidade principal da tutela cautelar é fazer com que o bem seja resguardado de forma que não haja prejuízo irreparáveis ou de difícil reparação ou até mesmo a depreciação do bem a ser pleiteado. Pessoal, nós já falamos a respeito do procedimento, como dar início à nossa tutela provisória cautelar, de urgência cautelar. Nós vimos os requisitos para pleitearmos essa ação. Agora nós vamos falar da nossa tutela provisória de urgência cautelar requerida em caráter antecedente. Em primeiro lugar, nós devemos lembrar que esse procedimento, ele é um procedimento que não é autônomo. Ele não é feito em autos apartados. Tudo vai acontecer no mesmo processo. Mas nós vamos lembrar que ele é em duas fases, mas tudo dentro do mesmo processo. A primeira fase, eu vou apresentar ao juiz a minha pretensão cautelar. E depois, relativamente, eu vou apresentar para o juiz a minha pretensão principal. Tudo dentro dos mesmos processos. Pessoal, aí eu vou iniciar o meu procedimento com a petição inicial. Essa petição inicial, ela vai conter as lides, ou seja, quais são as partes da minha ação. Vai apresentar os fundamentos, vai apresentar ao juiz o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vai apresentar para o juiz o valor da causa e vai apresentar para o juiz as minhas custas. Lembrando que nessa petição inicial eu vou falar a respeito do meu direito sumariamente, tá bom? Depois disso, o juiz ele vai apreciar a minha petição inicial. Ele vai poder conceder a minha cautelar antecedente liminarmente ou após audiência de justificação prévia. Mas eu quero lembrar uma coisa para vocês. Esse procedimento liminarmente ou após audiência de justificação prévia, o juiz ele não vai citar o réu. Por quê? Aqui o juiz ele vai perceber, diante da minha petição inicial, se após o réu ser citado, se ele vai começar a dilapidar os bens. Então aqui eu vou demonstrar para o juiz algumas provas, caso for após a audiência de justificação prévia, algumas provas que o juiz tem alguma dúvida, vou requerer algumas testemunhas, isso antes de citar o réu. Após disso, vai ser citado o réu, agora sim, no prazo de 5 dias, para ele poder contestar a minha pretensão cautelar antecedente. E aí, se caso ele, contestando a minha petição inicial, ele vai demonstrar lá o seu direito, os seus fundamentos, e caso ele não faça isso, ele vai ser rével. Sendo ele rével, vai presumir a veracidade nos fatos narrados pelo autor. Então, caracteriza a revelia e a veracidade dos fatos narrados pelo autor. Pessoal, quero lembrar uma coisa para vocês. Na audiência lá de justificação prévia, só abrir esse parêntese aí,
o juiz ele pode fixar uma caução. Essa caução, ela pode ser fidejussória, que pode ser um aval ou uma fiança, ou essa caução ela pode ser uma caução real, que pode ser um bem móvel ou um bem imóvel, tá bom? Fecha parênteses. Depois da contestação, o juiz ele pode deferir a minha pretensão cautelar antecedente, que é o meu interesse, que é o meu direito, só que de uma maneira mais urgente, deferindo a minha petição inicial, ele vai me dar um prazo de 30 dias. Nesse prazo de 30 dias, para mim fazer o aditamento da minha petição inicial, e aí abre-se a segunda fase do meu processo. Nessa segunda fase aqui, eu vou apresentar para o juiz, nessa segunda fase, a minha pretensão principal. E aí, não vou precisar colher novas custas, eu não vou precisar, por exemplo, dar um valor da causa. Por quê? Porque isso ele foi já feito lá no início, tá bom? Então não vai precisar recolher novamente. E as partes, elas vão ser apenas intimadas. E aí o juiz ele vai marcar uma audiência de mediação e conciliação. Feito isso, poderá também abrir-se um prazo com base no artigo 335 do nosso Código de Processo Civil, com base nesse artigo aqui, o juiz vai abrir esse prazo para o réu contestar o quê, gente? A minha pretensão principal. Se caso ele não conteste a minha pretensão principal, ele vai ser réu apenas na minha pretensão principal, tá bom? Por quê? Porque ele já contestou a minha cautelar antecedente, tá bom, pessoal? Tô vendo aqui uma pergunta da Maria Vitória no telão, que ela faz assim: professora, olha lá, veja só. Ela perguntou o seguinte: professora, e se o juiz me dá um prazo de 30 dias, me deu deferimento e eu não fiz o aditamento da minha petição inicial, o que vai acontecer com o meu processo? O seu processo, Maria Vitória, vai perder a eficácia. Então vai o quê? Cessar a eficácia da tutela provisória de urgência cautelar antecedente. Vai cessar isso aí com base no artigo 309 do nosso Código de Processo Civil. Mas, por exemplo, se o juiz indeferir, ele vai dar um indeferimento. Eu vou poder pleitear uma novação? Você vai poder pleitear se esse deferimento não for com base na prescrição e decadência. Da mesma forma que se cessar, por exemplo, cessar a eficácia da tutela, você vai poder pleitear, só que com novos fundamentos, tá bom? Com novos fundamentos. Se for com os mesmos fundamentos, você não vai poder pleitear essa ação. E aí o juiz vai começar a formular a sua decisão. Formulando a sua decisão, o juiz sempre vai decidir de forma interlocutória, tá bom? E dessa decisão cabe o respectivo recurso. E esse recurso é o quê? O agravo de instrumento. Mas veja só, a Helena está perguntando que, se por exemplo ele não interpôs o respectivo recurso, vai haver estabilização do processo? Na nossa fase de tutela provisória de urgência cautelar antecedente, não existe essa questão da estabilização do processo. Muito obrigada, pessoal. A mais, no próximo vídeo nós vamos tratar a respeito da tutela provisória de urgência, mas de cautelar, mas de caráter incidental. Muito obrigada e curta esse vídeo bastante. Bom dia, galera que está aí sentado agora, nesse exato momento, tentando entender a tutela cautelar incidental. Presta atenção, porque agora eu vou explicar diretamente como funciona a tutela cautelar incidental. No caso da tutela provisória de urgência de natureza cautelar incidental, que é pleiteada no decorrer do processo ou diretamente na peça inicial junto com o pedido principal, conforme prevê o artigo nesta modalidade de tutela provisória de urgência de natureza cautelar incidental, não se busca a antecipação do mérito.
Nesta fase, é almejado tão somente o resguardo do direito da parte requerente. A diferença da natureza provisória de urgência de natureza cautelar e incidental para a tutela provisória requerida em caráter antecedente é que aquela é pleiteada na peça inicial propriamente dita ou no decorrer da demanda, sem a necessidade de apresentar a peça complementar, como ocorre na modalidade antecedente. A decisão que defere a tutela provisória de urgência de natureza cautelar incidental poderá ser atacada por intermédio do recurso de agravo do instrumento nas mesmas especificações já tratadas no capítulo anterior. Sendo assim, independente da tutela provisória de urgência de natureza cautelar incidental ser deferida ou não, a parte contrária será citada para apresentação de 15 dias úteis, conforme asseverado no artigo 335 do novo Código de Processo Civil vigente. Boa noite. Vocês sabem qual a diferença entre arresto e sequestro? E arrolamento de bens, sabem do que se trata? Pois bem, na aula de hoje, inicialmente comigo e mais adiante com o professor Wenderlânia, iremos responder a essas e outras perguntas, realizando os estudos do arresto, sequestro e arrolamento de bens. Como é o arresto do sequestro? Saibam que no arresto sempre haverá um título livre de certo. Então os objetos alvos dessa cautelar serão os bens patrimoniais do requerido, aqueles que têm um valor econômico e quantos forem necessários como forma de garantir uma futura execução, com a finalidade de assegurar o resultado útil do processo. Se o alvo da discussão é a posse de um bem determinado e a pessoa que está na posse desse bem tenta destruí-lo ou vendê-lo para se furtar de futura entrega do mesmo, aí teremos a necessidade do sequestro. Então, o arresto fará alvo da cautelar quantos bens do patrimônio do requerido forem necessários para garantir futura satisfação da obrigação. E no sequestro, onde não há relação com dívidas em dinheiro, os bens são determinados, sendo estes alvo principal do litígio. Vocês sabem qual é o conceito de arresto? O arresto se caracteriza pela constrição de um ou mais bens do devedor, os quais suficientes para uma futura execução de quantia. Eles são para assegurar o pagamento da dívida. Consiste na providência destinada a preservar bens do devedor como garantia de uma futura penhora e expropriação de bens, quando o requerido ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. É importante salientar que o arresto cautelar é diferente e não se confunde com o arresto executivo, pois este último é figura prevista no artigo 830 do CPC, não tendo natureza cautelar, pois não é providência acessória e nem tutela de urgência, mas incidente da execução, que cabe quando o devedor não é localizado, mas o oficial de justiça consegue determinar bens do devedor suscetíveis à penhora. Quando será possível requisitar o arresto? Nos casos em que o devedor não tenha domicílio certo e tentar ausentar-se, alienar seus bens ou deixar de pagar a obrigação dentro do prazo estipulado. Também quando o devedor que tenha domicílio certo, ausentar-se desse domicílio, alienar ou tentar alienar bens, contrair ou tentar contrair dívidas extras, colocar ou tentar colocar seus bens em nomes de terceiros, tentar então, por meio fraudulento, frustrar a execução ou lesar credores. E por último, quando o devedor que tenha bens de raiz, aqueles bens imóveis, casas, terrenos, prédios, tentar aliená-los ou hipotecá-los, sem que permaneça com algum ou alguns livres e desembaraçados, equivalentes então ao valor da dívida. Então, para que o arresto seja requerido, é necessário que haja prova literal da dívida, podendo então ser requerido sobre quaisquer bens do devedor. Adiante, em nossos estudos, falaremos a partir de agora sobre o sequestro e o arrolamento de bens, e como dito anteriormente, serão medidas explicadas pela professora Wenderlânia. Do Falando Direito. Eu sou a professora Wenderlânia e vou dar seguimento ao assunto do professor Alan. Vamos ainda dentro de tutela provisória de urgência cautelar falar
da medida sequestro e arrolamento de bens. Vocês devem estar se perguntando, de que se trata essa medida sequestro? Essa medida, ela trata-se de uma apreensão judicial para a garantia do cumprimento da obrigação assumida pelo devedor. Como o professor Alan já disse na aula passada, ela é diferente do arresto, pois, para que seja requerido, a lei não exige prova literal da obrigação. O sequestro só pode incidir nos bens litigiosos, no bem determinado, e é decretado pelo juiz nos seguintes casos. O primeiro caso é nos bens móveis, semoventes ou imóveis, quando há uma disputa de posse ou propriedade. O segundo caso é dos frutos e rendimentos do imóvel se reivindicado pelo réu, depois da condenação dissipar. O terceiro caso é os bens do casal, em ações de separação e divórcio, quando um dos cônjuges começa a dilapidar o patrimônio. E em outros casos expressos legalmente. Se o juiz decretar o sequestro, ele vai nomear um depositário para cuidar desses bens até o término do processo. Vamos falar agora da medida cautelar arrolamento de bens. A medida cautelar arrolamento de bens acontecerá sempre que houver um fundado receio de extravio ou dissipação de bens, direito que assistirá a todo aquele que tenha interesse na conservação dos bens. O arrolamento de bens não cabe nos casos de garantia de crédito. O arrolamento de bens não cabe nos casos de garantia de crédito, pois para tal já existem medidas específicas, como o arresto e o sequestro, entre outras. Portanto, os credores só poderão se valer do arrolamento de bens nos casos em que caiba a arrecadação da herança. Vai acontecer no arrolamento de bens a mesma coisa que aconteceu lá no sequestro. Se o juiz decidir favoravelmente o pedido de arrolamento de bens, nomeará um depositário dos bens, que deverá lavrar um auto circunstanciado ao recebê-los. Gente, por aqui termina a nossa aula de tutela provisória de urgência cautelar. O nosso próximo assunto da próxima semana vai ser tutela de evidência. Mande suas dúvidas, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.